Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje eu tô aqui para falar de duas produções da Globoplay. A Vida pela Frente, idealizada pela Leandra Leal, escrita por ela, Carol Benjamin e Rita Toledo, e Os Outros, que foi escrita pelo Lucas Paraíso. As duas séries tiveram seus últimos episódios disponibilizados aí na última sexta-feira, e as duas séries muito aclamadas pela crítica, então eu vim aqui dizer, será que gostei também? Será que também recomendo elas pra você? Se você quiser saber, continua comigo. Quando? Depois da vinheta. Mas vou começar falando sobre A Vida pela Frente. A gente foi convidado para participar da coletiva online de A Vida pela Frente. Obrigada, Globoplay, obrigada, Fabiola. Sempre muito legal receber esse tipo de convite. Então foi uma das poucas vezes que eu tive acesso aos episódios antes deles irem ao ar. Então quem acompanha a gente nas redes deve ter visto que eu já soltei um pouco um vídeo explicando sobre a série e dei a minha opinião ali baseada nos 2 primeiros episódios, que era o que eu tinha tido acesso antes da série estrear no Globoplay, né? A série ela conta a história da Liz, que é a Nina Tomsic, e ela chega para estudar num colégio novo, no último ano do colégio, né? Ali no terceiro ano, pra mim era o terceirão, não sei como se chama hoje, um ano antes do vestibular. Lá ela acaba entrando num grupo que já é previamente estabelecido, de uma galera que estuda junto já há muito tempo, e ela muda um pouco a dinâmica entre essas pessoas. A história ela gira principalmente em torno de um trio principal, que é ela, o Cadê, que é o Jafar Bambirra, e a Beta, que é a Flora Camolese. Flora Camolese, inclusive, que está em Vai na Fé, você pode vê-la lá como a namorada de Marcos Veras. Também acompanhamos a história ali do JP, que é o Lourenço Dantas, da Marina, que é a Muzi Maia, e do Vicente, que é o Henrique Barreira. A história ela se passa entre os anos 1999 e 2000, então a dinâmica ela é um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia em séries de adolescente, porque não tem celular, não tem rede social, então a interação entre eles é muito baseada na interação pessoal. É eles indo na casa de alguém, é eles numa festa, é eles na escola. Então, assim, é sempre eles conversando. Muito dificilmente você tem comunicações mediadas. Só comunicação ali no telefone, mas ainda assim é pouco. A série ela aborda umas questões mais pesadas, assim, no sentido de que não é uma malhação, as malhações, assim, mais chapa branca. Fala de saúde mental, chegada da vida adulta, maternidade solo, uso de drogas, descoberta da sexualidade e outros temas que são muito comuns ao fim da adolescência ali, né, a chegada da vida adulta. Os 10 episódios já estão disponíveis na Globoplay e eu vou falar o que eu achei. Bom, nos 2 primeiros episódios, que foi quando eu fiz a crítica ali das redes sociais, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de me conectar, porque eles mostram uma realidade que foi muito diferente da minha. Apesar, assim, da série tocar em assuntos que são comuns a todos os adolescentes, o fato de ser ambientado numa zona sul do Rio de Janeiro, numa escola construtivista, em que a galera senta, tipo, em círculo, em que todo mundo é muito mais aberto, tudo é conversado, todo mundo é liberal, é muito diferente da minha experiência de uma cidade do interior do Paraná, estudando num colégio católico, com uma galera muito mais careta, os meus amigos, eu mesma, assim. Então, assim, tem coisas ali que eles viveram aos 17 que eu só fui ter contato depois de entrar na faculdade. Então, assim, pra mim é um pouco diferente. Mas, assim, ao longo dos episódios, eu acho que especialmente na segunda metade da série, a série cresce muito. E aí eu acho que já vira uma coisa muito mais universal, porque fala muito mais de sentimento do que de experiência, né? Principalmente a personagem da Beta, que a gente pode chamar de protagonista, né? Ela é muito especial porque ali acontece uma tragédia com ela logo no primeiro episódio. E aí a série inteira ela busca explicar por que aquilo aconteceu. A Beta ela é muito complexa, eu acho que no sentido de que ela é muito intensa, ela é uma adolescente extremamente intensa e muito carismática, né? Essa pessoa que fala com todo mundo, que é a pessoa que tá sempre agitando as festas, tá sempre ali agitando loucuras e tudo mais, mas ela também ela é muito perdida. Então, se dá pra ver que ela sente uma dor muito grande e que de vez em quando a atriz é muito boa nisso, você olha pra ela e você vê que ela tá perdida, que ela tá com questões e tal. E tem também a Liz, que é uma menina mais tímida, que vem no contexto de família muito mais tradicional, e que aí ela vai descobrindo as coisas sobre a vida com esses novos amigos, né? Ela não bebia, começa a beber, ela vai em festa, ela, enfim, né? Deixa a mãe dela quase maluca, que é a Leandra Leal. Leandra Leal também, além de atuar, além de dirigir e escrever, ela também atua na série, como a Teresa, mãe da Liz. Agora, assim, eu acho a série boa. Eu não vou dar spoiler de nada aqui, inclusive, podem ficar tranquilos, assim, não vou dar nenhum spoiler que estrague sua experiência.
Eu acho que a série ela acerta muito em mostrar a adolescência como um período que é bom. Ele é cheio de descoberta, você é muito feliz, você tá descobrindo muita coisa sobre o mundo, sobre a vida, sobre si mesmo, mas que também é muito difícil, né? Porque é cheio de emoção esquisita e tal. Então ele tem a questão da descoberta da sexualidade, que é centrada principalmente nos personagens da Beta e do JP. Tem um lance, né, de tudo ser muito, muito grande, então elas têm que lidar com amor nessa época. E é muito intenso, as amizades são muito intensas. Tipo assim, se a sua amiga não fala com você um dia, você acha que ela te odeia pra sempre. Se você acha que se você perder aquela pessoa que você tá namorando, aquela época você nunca mais vai encontrar ninguém, porque ele na verdade era o grande amor da sua vida. E tem também uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão da saúde mental. Porque, embora a gente, acho que hoje em dia esse tema seja muito mais aberto, na minha época não se falava tanto sobre isso. E é uma época em que muita gente sofre com depressão, com ansiedade, com muitas questões que eram tabus, assim. Porque é uma época muito cheia de sentimentos esquisitos. É muito difícil de você se entender. Muitas vezes você se acha inadequado, muitas vezes você acha que você não pertence. E tudo isso dentro daquela cabecinha de 16, 17 anos é muito grande. Então, assim, é muito comum que as adolescentes lidem com ansiedade, com depressão, com várias questões de saúde mental, né? E eu acho que é muito importante que a série aborde isso. E fala também de luto, né? Um luto que na série ali é real, mas que também eu acho que é um luto metafórico que funciona muito para adolescência, né? Porque é uma época que você pode ter perdas reais, perder amigo, perder gente que teve questões igual a Leandra Leal fala que perdeu o pai com 12 anos, você pode acontecer de você perder uma pessoa de fato, um amigo e tal. Mas também tem a perda de quem você era, você tem a perda do seu grupo de amigos que eram no colégio, mas que vai ser outro na faculdade, que às vezes você vai perder contato, a sua vida, a pessoa que você foi e que você vai deixar ali, que você tá deixando, porque você não é mais criança, você não é mais tão jovem, você vai começar a ser adulto. Então, assim, eu acho a série muito mais real do que uma malhação, boa parte das temporadas de malhação, em que quando você termina o colégio, é só você achar seu grande amor e casar no Gigabyte, tá tudo resolvido, sabe? Não tá nada resolvido. A vida, às vezes, ali parece muito sem perspectiva, sabe? Tipo, você vai sair de tudo onde você conhecia para ir para um enorme desconhecido, que é a vida adulta, que é a faculdade, que é às vezes começar a trabalhar e tal, e enfim, é uma época complicada. A série, ela parte de uma experiência pessoal, né, porque a Leandra escreveu com duas amigas que eram amigas dela de colégio, mas fala com verdade, com delicadeza, assim, eu acho que quando às vezes você conta uma experiência pessoal, você consegue falar isso com muito mais crueza do que se você falasse de uma coisa que você inventou. E eu acho que isso é muito perceptível, assim, tem umas partes muito bonitas. O último episódio eu acho muito bonito, porque apesar da tristeza, mostra muito como que é uma bagunça o fim da adolescência, assim. É uma coisa muito cheia de drama, e os dramas que hoje em dia você olha e você fala, cara, nem era, sabe, tudo aquilo nem era tão grande assim, mas pra mim, naquela época, tudo era tão imenso, né? Eu acho um dos episódios também muito bonitos, que é quando um dos meninos finalmente se assume gay, e aí ele vai pra sua primeira festa gay, e assim, é de uma delicadeza ímpar, assim, os atores, eu acho que, num geral, os atores estão muito bons, a trilha sonora é muito boa, especialmente pra quem viveu o fim dos anos 90 ali, tem Os Hermanos, tem Chico Sainz, tem Marina Lima, Rita Lee, tem Radiohead, tem, tipo, tudo que eu já ouvi uma dada hora no meu Discman, assim. Letrux, que é a cantora que tá como atriz muito bem com a mãe da Marina. Acho muito importante também a série falar de mostrar dramas amorosos que envolvem outra sexualidade de maneira natural. Assim, não tipo, este é o núcleo de pessoas bi, sabe? Assim, não, elas estão todas ali, todas elas estão experimentando coisas e uma delas vai sofrer por causa de uma menina, o outro vai sofrer por causa de um menino e isso é normal, tá dentro do contexto normal. Tem a Marina, que é uma personagem negra, então ela lida com questões, né, de adolescência de uma pessoa negra com essa vivência, principalmente porque ela está num contexto de pessoas privilegiadas, então todo mundo meio que finge que não há preconceito, que não há nada, mas ela sente, então você às vezes olha para o personagem da Marina e vê coisas que só ela sente, porque é uma vivência dela e tal. E outras questões ali, eu acho que é uma série muito competente. Eu acho que o fato de se passar no final dos anos 90, começo dos anos 2000, não faz diferença alguma. Eu acho que pra mim lembra muito até Freaks and Geeks, que
Não era uma série contemporânea minha, eles tinham diferenças de idade, mas eu vi adolescente. E pra mim, aquelas pessoas também falavam comigo, apesar de, tipo, tá num contexto de época um pouco diferente do meu. Eu acho que isso, eu sinto a mesma coisa, eu imagino que uma pessoa jovem consiga sentir a mesma coisa. Se você for mais jovem do que eu e assistir, me conte. E eu acho que é interessante, tanto para jovens, porque a gente tem produção nacional muito pobre, vamos falar a verdade, de séries para adolescentes. Se você vê ali fora que você tem Skins, a gente teve Euphoria, tratava também de temas mais pesados, e aqui no Brasil a gente tem Malemar, uma Malhação Viva de Diferença, sabe? Enfim, eu acho que serve também pra você, que é mais adulto, tipo eu, pra você lembrar daquela coisa difícil que era um pouco a adolescência. Pra mim foi uma fase muito cheia de altos e baixos, assim, muito complicada. Eu me vi muito na personagem da Beta, às vezes, assim, pela bagunça caótica que era muito a minha cabeça quando eu tinha 17 anos. E que eu consegui passar, e que hoje em dia eu olho e vejo que nem era tão grave assim, embora, né, enfim. E também ali, né, coisa, sei lá, eles discutindo no cinema, vamos ver um filme de Dogma 95, vamos ver um filme do Lars von Trier, vamos à balada, vamos, sabe, assim, que me lembra muito eu ali no começo da minha faculdade. Acho que tem como se identificar, acho que cada um vai se identificar com uma coisa na série, então acho muito legal, acho que é uma produção de nacional de qualidade. Tem uma coisa ou outra que me incomoda, talvez um contexto ali que é muito específico, né, mas eu acho que tem como sair de histórias específicas, como eu disse que no começo me incomodaram um pouco, e passar para experiências mais abrangentes. Antes de eu falar dos outros, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no botão que está aparecendo aqui embaixo e dá uma olhada no nosso clube de membros. Nós temos 2 tipos de planos no clube de membros, o plano Maneca e o plano Valcir. O plano Valcir, se você quiser ajudar a gente, só ajudar a gente com uma quantia simbólica. E o plano Maneco, você tem acesso a 2 vídeos extras todo mês, além dos vídeos aqui do nosso canal. E a gente fala sobre assuntos mil, a gente abre nosso coração, a gente reage a coisas que a gente não poderia reagir no canal, como por exemplo o programa dos anos 90. E se você entrar hoje no plano Maneco, você tem acesso a todos os vídeos que já lançamos até hoje. Então dá uma olhada que eu juro que é legal. Vamos para os outros, né? Se daí tá querendo saber, todo mundo ficou mandando mensagem falando pra eu falar dessa série, então vamos falar dos outros. Série idealizada pelo Lucas Paraíso, que já teve à frente de grandes projetos na Globo e na Globoplay. Sob Pressão é dele, ele colabora em Justiça, o Rebu, que eu amo, é dele. E é uma história que se passa no condomínio Barra Diamonds. E que de uma briga na quadra desse condomínio entre o Marcinho, que é o Antônio Haddad Aguerre, e o Rogério, que é o Paulo Mendes, vai piorando, faz com que as coisas piorem de uma maneira muito exponencial e todo tipo de tragédia aconteça nesse condomínio. Os pais tentam resolver essa briga, não conseguem, e eles criam uma espécie de guerra fria, né, que vai deixando um monte de problema estrutural do condomínio à mostra, né? O Marcinho, ele é filho da Cibele, que é a Adriana Esteves, do Amâncio, que é o Tomás Aquino, e é um menino tímido, que é muito super protegido pela mãe, e ele é agredido pelo Rogério um dia numa briga na quadra do condomínio, que é o filho da Mila, que é a Maeve Dickens, e o Vando, que é o Milen Cortaz. E o Rogério, ele já vive num outro contexto, né? Ele tá numa família muito mais desestruturada, em que o Vando é um homem abusivo, que agride a Mila e que cria o Rogério para ser um homem machão, etc, etc. Os 2 casais, quando isso acontece, eles tentam resolver a desavença dos filhos, mas as coisas realmente só pioram. É a antítese do personagem do Candinho em Etamundo Bom. Se lá tudo que acontecia de ruim é pra melhorar, aqui tudo que acontece de ruim é pra piorar, e piora muito. E tudo piora ainda mais com a entrada do Sérgio na história, que é o do Eduardo Sterblich, que é um ex-policial que vai se mostrando uma pessoa cada vez mais envolvida com tudo que não deveria, e que vai se mostrando uma pessoa cada vez pior, enfim. Então essa basicamente é a premissa. E você quer saber, é boa a história? Essa série, ela tem sido muito aclamada desde os primeiros episódios, né? E aí você acha, não, você vai chegar aqui e vai detonar a série. Não vou, tá? Eu cheguei a fazer uma mini crítica também nas redes sociais do canal, não sei se você viu. Se você não viu, pode ir lá ver, tanto no TikTok quanto no Instagram. Segue a gente lá. Como diria a minha querida Isabela Boscov, é inovador e revolucionário? Não acho que seja. Não acho que seja porque, na verdade, o Barra Diamond é um microcosmos do Brasil, né? O Barra Diamond nada mais é do que um modo de criticar a sociedade brasileira e a sociedade carioca, só que em vez de usar
falar de tudo isso, sei lá, usar políticos, etc, etc, eles usam um condomínio como se fosse uma pequena comunidade, né? Que é extrapolada para criticar várias questões do nosso país e da cidade do Rio de Janeiro. Isso é uma ideia que já rolou em várias outras produções. O Deus da Carnificina, que é um filme que é uma peça francesa que virou um filme do Polanski, que inclusive o Lucas Paraíso diz que foi uma espécie de start para a série, que é uma história em que também dois meninos brigam e aí os pais vão tentar resolver isso numa sala de apartamento ali, e isso mostra vários problemas estruturais do casal, que na verdade são problemas estruturais dos Estados Unidos. O filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, ou o próprio Aquários, que também acaba mostrando que está dentro de um condomínio, mas mostra problemas muito mais abrangentes, muito mais, né, de uma sociedade como um todo. O The Wire, que o Chico Barney, inclusive, lembrou na crítica dele que ele fez sobre os outros, que usa Baltimore nos Estados Unidos para mostrar todo um sistema. Mas, assim, ela tem vantagens no sentido de que o Barra Diamond, ele escancara problemas muito brasileiros, né? Que é milícia, corrupção, traição. Ele tem uma energia muito brasileira, como se fosse o Jambalaya. Eu até falei isso na crítica que eu fiz lá no Insta e tal. Tem uma coisa meio toma lá da cá ali, sabe? Não só por ter Adriana Esteves, mas porque é uma coisa muito brasileira. E nesse sentido, eu acho que o Lucas Paraíso foi muito feliz. Ele conseguiu trazer uma história que já foi usada em milhares de outros contextos e colocar isso numa realidade brasileira, que é o que a gente, como brasileiro, pretende ver, né? Os atores, eles estão muito... Então, assim, a série tem muitas qualidades. Os atores estão muito bem. A história, apesar de eu achar que tem muitas referências, pega referência de tudo quanto é lugar, assim, de cinema, de série e tal. É muito bem contada. Eu acho que ele consegue pegar um grande balaio de referências que ele tem, que ele tá certo em ter, porque todos nós temos, e usar muito bem colocado dentro do roteiro. Eu acho que isso... Tudo bem você ter referências, Valsir também tem muitas. Desde que você não use isso de maneira leviana, assim. Eu acho que ele usa muito bem. Ela tem muitas... Por exemplo, tem uma parte ali que é um animal morre e é 100% poderoso chefão. Tem uma coisa que a gente vê muito em filme do Tarantino, filme dos irmãos Coen, que é a normalização da violência. Tipo, a série tem muita violência, então chega uma hora que você não se espanta mais. Que é aquela coisa de sensibilizar a violência, que é o que acontece também no nosso contexto enquanto sociedade. Então, assim, a série é muito boa nisso. Enfim, ela é uma série competente, tanto em roteiro, quanto em atuação, quanto em fazer uma crítica social que de fato acontece. Você vê coisas ali no Barra Diamond que a gente viu acontecer, que a gente viu acontecer todos os dias na TV e que a gente já viu acontecer aí em contextos até, enfim, né, muito maiores do que simplesmente num condomínio, né? As coisas que me incomodam na série é que, assim, é muita coisa ruim acontecendo. Mas muita, tipo assim. E tem umas horas que você fica meio assim, tá, mas por quê? Entendeu? É só porque é pra mostrar só que o mundo é um lugar terrível e que a sociedade é uma coisa muito doentia mesmo e que a gente tá num contexto muito complicado de violência, de normalização da violência, de poder paralelo pegando poder mesmo nas instâncias mais altas e tudo mais. Tá, eu entendi essa parte, mas será que a gente podia ter pelo menos um pouquinho de respiro? Porque na vida, às vezes, a gente tem respiro. Pode parecer que não, mas a gente tem respiro. Então, assim, a série às vezes me incomodava um pouco, porque teve alguns episódios que só acontecia coisa ruim, mas meio que, tipo assim, apenas porque estava acontecendo coisas horrorosas. E você tinha muito pouco respiro de, sei lá, de beleza mesmo, assim. Você tem uma beleza ali, às vezes, num romance que acontece, tanto romance entre adolescentes que tem, e também o romance entre a parte adulta, mas é muito pouco respiro para muita tragédia. O que às vezes, se você olhar a vida por um determinado viés, é de fato que acontece, mas mesmo eu sendo uma pessoa um pouco pessimista quanto ao mundo em geral, eu acho que mesmo assim a gente tem um pouco mais de respiro que a série. Também acho que o final podia um pouco mais, acho que foi um final um pouco... Assim, de tudo que aconteceu, o final acabou sendo um pouco corrido. Eu acho que talvez um final que não inovou em muita coisa. Teve um final ali talvez meio aberto, talvez porque vai ter uma segunda temporada já fechada e tal. Embora eu acho que também foi satisfatório, mas eu acho que podia mais. Agora sim, falando no geral, eu acho que ela é muito melhor que muita série que a gente já viu.
Eu acho que foi por isso que ela teve esse estouro tão grande. A série está no nível de algumas boas produções internacionais. E isso é difícil, tá? Tipo, falando assim, já vi muita série nacional e parece que sempre faltava um pouco. Essa, se tivesse no Netflix, as pessoas assistiriam de boa. É nível Bom Dia Verônica, eu acho que talvez um pouco melhor do que Bom Dia Verônica, que chegou a fazer sucesso fora do Brasil. É melhor do que boa parte de produções aí da Netflix que são aclamadas. Então, assim, é muito competente. E se você quer ver uma história... É pesada, mas é uma história competente. É uma história que já foi contada algumas vezes, que tem algumas diferenças, mas é uma história muito competente. Tem uma crítica ali muito... Eu acho que a série não é exatamente sutil. Eu acho que algumas vezes ela reforça ideias. O espectador tem muito poucas surpresas. Mas eu também não sei até que ponto uma série dessas pode ser extremamente sutil. E eu acho que tem uma coisa ali, uma crítica muito visível, que não só o fato do condomínio se chamar Barra Diamonds, lembrem aí de outras situações que envolviam outro condomínio que tinha Barra no nome, o fato do personagem do Eduardo Sterblich ser o grande vilão e ele ser um vilão miliciano que tenta de todo modo pegar o poder do condomínio. E aí, para conseguir esse poder e para se manter dentro desse poder e para continuar tendo seus esquemas validados dentro deste condomínio, ele chega às últimas consequências. Então, assim, colocando ali polícia, investigadores e um sistema de justiça a favor dele, porque estão também outros milicianos. Então, assim, eu acho que isso é muito representativo de muitas camadas do nosso país. E nesse sentido, eu acho que é interessante, assim, né? Você usar o microcosmos de um condomínio para falar de uma situação que é bastante recente até, né? Que é visível, né? Muito, assim. Eu acho que é isso que pegou muitas pessoas, assim. Eu acho que pra mim poderia ser feito de um modo mais sutil, mas eu entendo por que as pessoas gostaram. Eduardo Sterblich, e agora eu vou falar rapidamente sobre os atores. Adriana Esteves está perfeita. Milen Cortaz está dando um show. Os dois meninos, os jovens, perfeito. Eu acho que não tem gente mal, né, que tá ruim nessa série. A Drica Moraes também faz o papel de uma subsíndica ali, que é meio comparsa do personagem do Eduardo Sterblich. E ela tá muito bem. O Guilherme Fontes aparece na série também, bem. E tá todo mundo muito bem. E eu tenho que falar muito do Eduardo Sterblich, porque assim, você via ele como o Fred Mercury prateado, e ele tá muito, muito bem como esse vilão, assim, que é um cara que você sente asco dele, tipo, terror dele, assim. E ele faz muito, muito bem esse papel. E gostaria de dizer que eu acho que, assim, ele ter ido naquela entrevista do Abu Janra, que fez uma ou duas perguntas simples pra ele, fez realmente muito bem. Alguma coisa foi forjada na personalidade de Eduardo Sterblich, porque que ator, desde então, que ator. Fez papéis muito bons também em novela, mas esse eu acho especial. Eu acho que ele mostrou que ele não é só um ator de comédia, ele deu uma volta muito interessante. E eu acho que assim, você tá a fim de ver uma boa série, que é pesada, mas que mostra... é brasileira e fala da nossa sociedade, etc, etc, eu acho que vale a pena. As duas séries valem a pena, na minha opinião. Eu acho que são duas produções nacionais de qualidade, não é à toa que a crítica está falando bem. Assim, os outros não é a minha série preferida da minha vida, tipo, mas eu entendo todas as qualidades dela e eu não usaria esse espaço pra falar mal, assim. Tudo que eu for falar mal dos outros é chatice minha, tá? E assim, chatice minha, ninguém precisa ficar sabendo muito. É isso, e conta aí pra mim se você já assistiu qualquer uma das duas, se você gostou. É isso, até o próximo vídeo. Beijo e tchau, e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, mas das quais eu já falei durante esse vídeo, então é isso. E se inscreve no nosso canal e olha o nosso clube de membros. E até o próximo vídeo. Tchau. A comadre já foi, vambora.